Olá, pessoal. A gente vai começar agora as nossas ah, aulas, vamos dizer assim, gravadas, né? As nossas gravações de aulas, na verdade. Ah, eu já havia comentado com vocês nas nossas aulas mais pessoais, vamos dizer assim, nas nossas webconferências, que a primeira parte da disciplina eu vou tentar apresentar para vocês as disciplinas do curso e vou tentar apresentar para vocês o que você vai ver em cada disciplina e alguns tópicos particulares de cada uma dessas disciplinas, certo? Então, as nossas próximas aulas, né, vão ser sobre cada um dos semestres do curso de vocês, onde eu vou discutir um pouco, né, do que a gente faz, de como é que é o curso, como é que são as aulas, normalmente o que vocês vão ver e como é que isso vai ser aproveitado, né, no decorrer da vida acadêmica de vocês, da vida profissional de vocês, né? Então a gente vai começar entrando na nossa, realmente nosso curso. Aliás, me enganei um pouco, não é essa a porta, por favor, ignore essa porta. A porta, na verdade, é essa, né? Por favor, não entre nessa porta, né? Mas vamos sim. Agora a gente vai ver com um pouco mais de detalhes como é que vai ser esses 4 anos de vocês, né? Como é que vocês vão ver em cada um dos semestres de vocês. Eu vou começar com a disciplina de introdução à ciência da computação, que é exatamente a disciplina que vocês estão cursando agora, né? Vocês vão ver que cada uma das disciplinas eu vou colocar um símbolozinho do lado ou um pouco acima, mais ou menos representando a dificuldade que os alunos percebem daquela disciplina, né? Não, bem, se a disciplina é fácil ou difícil depende de muitos aspectos. É uma coisa muito pessoal, na verdade, decidir se a disciplina é fácil ou difícil depende muito dos seus gostos e dos seus interesses, de como você se adapta àquele conteúdo, como você estuda aquele conteúdo, o que você acha interessante. Mas a maioria dos alunos, vamos dizer assim, dado o perfil de entrada dos nossos alunos, a gente que está na universidade há algum tempo, meio que sabe algumas disciplinas que os alunos têm mais problemas, o que tem a maior quantidade de alunos que tem problema com uma certa matéria ou com um certo método de avaliação. Então, normalmente, as disciplinas que têm uma, vamos dizer assim, uma fama de serem mais complicadas ou têm um alto histórico de reprovação, eu vou indicar com um símbolozinho um pouco diferente desse. Não se preocupe, você vai já ver esse símbolo, ele vai já aparecer, né? Mas esse símbolo que eu estou usando aqui, normalmente é para dizer que é uma cadeira que é normalmente para ser tranquila, não tem um alto índice de reprovação. Na verdade, a introdução à ciência da computação é uma das disciplinas do campus que tem o menor índice de reprovação de todas as disciplinas do curso. Então, realmente, deve ser uma disciplina que vai ser bem tranquila, né? Vamos lá, o que a gente está vendo nessa disciplina, né? Bem, nessa disciplina, a gente está realmente vendo uma introdução à computação. Você pode ver que as nossas primeiras aulas, né, foi justamente coisas que você pode fazer em computação, o que é que um formando em computação faz, o que é que você vê, o que é que você aprende num curso de computação, né? A gente está fazendo, na verdade, uma conceitualização da profissão, né? Eu estou mostrando para vocês, nessas aulas, o que um cientista da computação faz. Seja ele trabalhando na iniciativa privada ou na iniciativa pública, né? Também deve ter ficado claro na nossa primeira aula que eu mostrei para vocês alguns campos mais recentes de pesquisa em computação. A gente comentou um pouco sobre o carro autônomo, a gente comentou um pouco sobre computação científica, sobre aquela foto do buraco negro. Então, são avanços bem recentes e eu vou tentar trazer para vocês, na medida do possível, né, alguns tópicos mais atuais de computação, mas eu acho que o mais legal dessa disciplina é a interdisciplinaridade, né? Eu vou tentar mostrar para vocês várias coisas de computação e como eu não tenho vamos dizer assim, como eu não tenho a obrigação de apresentar a parte técnica para vocês, né, eu meio que posso mostrar só a parte que é divertida de fazer e eu não preciso explicar para vocês muito como é que é feito. Eu posso comentar alguma coisa, mas eu não tenho o dever de explicar para você ponto a ponto como é que aquilo vai ser feito. Dever esse que vai ser cumprido
pelos meus colegas e por mim mesmo em algumas disciplinas mais à frente, quando a gente vai realmente mostrar para vocês como é que é construído cada um dos pontos que eu estou apresentando aqui, como é que é realmente construído esses tópicos e como é que é construído esses programas ou esses métodos. E normalmente essa disciplina ela é realmente uma introdução, ela é realmente um início do curso. Vocês não tem nenhum, assim, não tem nenhum conteúdo que você vai ter que aprender para terminar a teoria da computação, não tem nenhum conteúdo que você vai revisar, como matemática básica, nenhuma nova linguagem que você vai ter que aprender, como FUP. É mais uma disciplina de introdução à universidade, na verdade. Na verdade, a ideia dessa cadeira, quando ela surgiu, era que a ideia da disciplina é realmente apresentar para os novos alunos o curso de computação, né? O que você está fazendo, o que você vai fazer em computação, o que você pode fazer. Né? É realmente um curso de apresentação. Na verdade, é uma disciplina de apresentação do curso, né? Bem, essa é a nossa primeira disciplina, Introdução à Ciência da Computação. Uma outra disciplina que também recebe o meu símbolozinho do deu bom, né? Que normalmente não tem um alto índice de reprovação e normalmente não é uma das mais comentadas pelos alunos, é ética profissional. Né? Em ética profissional, vocês vão ver fundamentos éticos, e vocês vão ver ética em ambiente de trabalho. Né? Isso é absurdamente importante. Acho que não preciso nem dizer por que é importante você ser ético no seu ambiente de trabalho. Mas essa fundamentação é incrivelmente importante para as suas relações. E aqui eu digo relações com os seus superiores e com os seus colegas de trabalho. Né? É muito importante e cada vez mais em empresas privadas, a maneira como você se relaciona com os seus colegas é levado em conta quando você é contratado, é levado em conta em promoções, e faz muita diferença. Você ter alguém... se você perguntar para qualquer empresário, qualquer chefe de empresa, ele vai te dizer que ele prefere ter alguém que tem um conhecimento básico, mas consegue trabalhar em equipe, do que ter alguém que tem um conhecimento muito avançado, mas tem que sempre trabalhar sozinho. Né? Especialmente com o avanço da computação, aquela ideia que a gente tinha do programador que fica enclausurado numa sala, recebendo pizza por debaixo da porta, e ele consegue montar todo um programa sozinho, não existe mais. Né? Dificilmente você vai um dia programar um programa todo do início ao final, né? Fazer todas as rotinas, todas as verificações. Eu diria que isso, no mercado de trabalho, isso não vai acontecer nunca. Talvez, se você for para a academia, isso ainda aconteça, mas vão ser programas bem mais simples. Mas no mercado de trabalho, eu diria que isso não vai acontecer nunca. Né? A não ser que você trabalhe, a não ser que você faça um CRUD, alguma coisa bem simples, mas qualquer programa um pouco mais elaborado não é feito por uma única pessoa. Primeiro, porque demora muito. Né? Se você tiver que programar todos os aspectos do seu código, lógico, todas as features do seu programa, lógico que isso vai levar uma eternidade para você conseguir terminar. Então, é importante os fundamentos éticos. E, além disso, você vai, logicamente, você vai lidar com um pouco de responsabilidade social, tem um pouco de responsabilidade ambiental, mas eu acho que a parte mais... na verdade, dois tópicos muito importantes de ética é a parte de propriedade intelectual e direitos humanos. Né? Porque existe hoje uma discussão muito grande, né, sobre o que você pode patentear num software, o que é patenteável, né, o que é, vamos dizer assim, privado quando você tem um software. Para quem não sabe, né, existem diversas licenças de software. Hoje em dia, você pode ter basicamente quase qualquer tipo de licença que você imagine, mas das duas principais, né,
são as licenças livres, né, que normalmente são licenças do tipo GNU, que são licenças livres. Elas são códigos que estão por aí, que você pode abrir, que você pode mexer, que você pode baixar. A única restrição é que, salvo algumas particularidades que a professora Josimere vai comentar com vocês, o código que você fizer em cima desse código livre, né, ele também tem que ser livre. Né? Existem algumas empresas que não trabalham com esse tipo de código, ou melhor, não trabalhavam até pouco tempo atrás. Microsoft, a Oracle, até algum tempo atrás, não trabalhava com esse tipo de licença livre, mas é alguma coisa que vem crescendo. Isso dá origem a uma das discussões que eu imagino que se vocês não viram, vocês ainda vão ver, que é aquela boa e velha discussão do que é melhor usar, se é melhor usar o Windows ou o Linux, porque imagino que todos vocês saibam, mas o código do Linux é um código livre. Então você tem acesso ao código-fonte do Linux e você pode alterar da maneira que você bem quiser, da maneira que você bem entender. Normalmente, pouquíssimas pessoas alteram o código-fonte, mas você é livre para fazer isso e você não paga nada pela sua plataforma Linux. O que não é assim no Windows, o código do Windows não é livre, a maioria dos Windows não são. Né? O 10 ainda tem uma licença mais ou menos livre, mas antes do 10, nenhum dos códigos do Windows é livre, você não pode alterar o código do Windows, você não pode mexer. Se você encontrar o código-fonte do Windows e mexer, isso é crime. Né? Você não pode realmente manipular de maneira nenhuma. E essa é uma das discussões, uma das maiores discussões que a gente tem hoje. Ironicamente, se você imaginar, ironicamente, a Google, que é uma das maiores empresas do mercado, né, no ramo de informática e TI, ela defende o código livre. Boa parte dos seus aplicativos são de código livre. Ela, inclusive, incentiva muitos dos seus funcionários a trabalharem no desenvolvimento de várias plataformas, de vários SOs de código livre. Por exemplo, no Ubuntu, muita gente trabalha na Google e faz desenvolvimento do Ubuntu no seu tempo livre, vamos dizer assim. Né? Eu recomendo, você como estudante de computação, eu recomendo que se você nunca tentou, nunca abriu, não sabe nem o que é um software livre, não sabe nem o que é um Linux, eu recomendo que você tente instalar, não é difícil. Eu recomendo você começar com o Ubuntu, é uma das plataformas mais simples e mais parecidas com o Windows. Você pode criar um VirtualBox, né, e dessa VirtualBox você pode instalar, se você está com medo de, sei lá, eu estou com medo de queimar meu laptop, estou com medo de estourar o meu laptop, pode ser que o negócio exploda, sei lá. Você pode criar uma VirtualBox, tem um programazinho da Oracle que chama VirtualBox. Você pode criar, então, uma máquina virtual. E aí, dentro dessa máquina virtual, você pode instalar um sistema Linux e ver como é que ele funciona, só para ver se você realmente gosta, se você acha legal. Para programar, eu acho bem mais simples. Eu acho que muitas coisas de Python, C, C++ e Julia, eu acho que funciona muito melhor no Linux. Java, eu tenho que admitir que funciona muito melhor no Windows. As coisas em Java do Linux não são lá essas coisas todas, mas normalmente Python e C se comportam muito melhor no Linux do que no Windows. Aí eu acho interessante você pelo menos ter um conhecimento dos dois. Vale a pena você tentar instalar, especialmente, como eu disse, quem é de computação, vale a pena tentar instalar. Eu acho válido. Honestamente, eu tinha os dois até pouco tempo atrás, mas eu prefiro utilizar para trabalhar o Linux. Eu tinha o Windows basicamente para jogar videogame, né? Porque infelizmente não tem como jogar no Linux ainda. Né? Mas eu acho que para trabalhar, especialmente para o tipo de trabalho que eu tenho que fazer, eu prefiro o Linux. Eu acho um ambiente mais produtivo. Né? E eu acho mais fácil, algumas coisas eu também acho bem mais fáceis de fazer, especialmente slides, textos, matemática, programação em C, programação em Python. Eu acho os ambientes do Linux mais confortáveis, eu acho eles mais produtivos, certo? Mas normalmente a disciplina de ética, agora que eu dei esse pequeno detour, né, a disciplina de ética
vocês vão ver uma discussão sobre direitos humanos, sobre responsabilidade, sobre propriedade intelectual. E é bem interessante porque dá meio que uma relaxada do que vocês vão ver nas outras disciplinas. Vocês vão ver que as outras disciplinas são mais matemáticas, e disciplinas mais teóricas, mais de programação. É uma boa mudança de ares intelectual, né? Para você que está entrando agora, certo? Mas tudo bem. A nossa próxima disciplina, pré-cálculo, e aí que o negócio começa a meio que desandar, né? Normalmente, eu espero que não seja o caso de vocês, mas normalmente a disciplina de pré-cálculo ela tem um índice de reprovação considerável, né? Ela tem um índice de reprovação, na verdade, até bem alto, né? Para a disciplina de pré-cálculo. E por quê, né? Vamos lá. Por que tem esse índice de reprovação tão assustador assim, né? Normalmente, né, a gente, em computação, tem que ter uma boa base matemática, né? Vocês já entraram no curso agora, estão aí com as 3 ou 4 semanas de aula, vocês já perceberam que tem muita matemática nesse curso, e tem sim, e vai ter por muito tempo. Pode ficar tranquilo, né? Tem muita matemática nesse curso de computação, muita, mas muita matemática. Em pré-cálculo, vocês vão basicamente ver uma revisão de funções. Mas é uma revisão de funções no sentido de funções em um espaço contínuo, né? Vocês vão ver gráfico de função, vão ver logaritmo, exponencial, funções trigonométricas. E aí tem dois aspectos que são problemáticos para a cadeira de pré-cálculo, né? O primeiro é que, bem, você pode não lembrar dessas coisas, não ter visto essas coisas no seu ensino médio. Na minha época, né, há uns 20 anos atrás, uns 20 anos atrás, não, mas agora eu me senti velho, há uns 19 anos atrás, não, uns 18 anos atrás, quando eu terminei o ensino médio, todos esses tópicos eram tópicos do primeiro e do segundo ano, né, do ensino médio. A gente via funções, logaritmos, exponencial, trigonométricas, hiperbólicas. Tudo isso eram tópicos, vamos dizer assim, faziam parte da grade curricular do seu ensino médio. Isso não é mais verdade, né? Alguns tópicos estão desaparecendo, especialmente logaritmo e funções trigonométricas. Já não são tão ensinados assim. Muitas escolas estão optando por não ensinar essas coisas, ou então ensinar de uma maneira bem superficial. E isso está gerando um ônus para os alunos que estão entrando. Para você ter mais uma ideia, né? Para você entender bem onde é que a gente está, há algum tempo atrás, essa cadeira não existia, né? Porque não, vamos assim, a gente supunha que todo mundo que entrava conhecia muito bem esses tópicos, né? O que não é mais o caso. Então, essa cadeira tem o primeiro problema é que, na verdade, o professor de pré-cálculo tem que ter muito cuidado, porque às vezes quando nós, professores, damos a disciplina, a gente, às vezes, acha que você sabe algum desses tópicos, e aí dá a disciplina imaginando que você já tem um conhecimento prévio, e aí, normalmente, dá certos problemas. E mesmo quando você já tem esse conhecimento prévio, às vezes ele não é o profundo o suficiente para que você entenda algumas das explicações mais teóricas da disciplina. Esse é o primeiro problema, né? É que a gente, vamos assim, nós professores, a gente aprendeu isso há muito tempo atrás. É uma coisa que a gente acha que os alunos sabiam e agora não é mais o caso, e a gente está ensinando. Às vezes a gente tem que ensinar, mas acaba dando alguns saltos e é muito difícil. E aqui eu vou defender todos os nossos professores, inclusive eu. Eu estou dando matemática básica para o pessoal da engenharia de software e é muito difícil
você explicar conceitos de matemática que são básicos de uma maneira didática, de uma maneira simples, porque você não se lembra como era quando você não sabia, né? A maioria das disciplinas do curso, né, que a gente vai dar, especialmente disciplinas mais difíceis, PAA, por exemplo, que é Projeto de Análise de Algoritmo, Teoria da Computação, são disciplinas que nós nos lembramos, eu vou até falar bem particular no meu caso, eu me lembro como eu era quando eu não sabia. Eu lembro quais eram as minhas dificuldades, eu lembro aonde é que eu tive problemas. Então, eu tento resolver, vamos dizer assim, eu tento sanar essas dificuldades para os meus alunos. Em matemática básica da engenharia de software e no pré-cálculo de vocês, né, da computação, é muito difícil de fazer isso, porque eu não lembro quando eu aprendi logaritmo, né? Eu não me lembro de como era quando eu não sabia o que era uma função, né? As dificuldades que eu tinha não estão mais tão frescas na minha memória, então não são mais tão claras, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, na verdade, normalmente, quem passa em computação, né, quem deseja fazer computação, tem alunos que são bons em programação, né? Normalmente tem alunos que são muito bons em programação, tem alunos que são bons em matemáticas e tem gente que é bom nas duas coisas. Mas os alunos, mesmo os alunos que são bons em matemáticas e bons nas duas coisas, normalmente são alunos que gostam de matemática discreta, né? Computação está muito ligado à parte discreta da matemática. Está muito ligado à prova sobre números, a números naturais, a característica de números naturais e a combinatória. Esse assunto de funções no espaço contínuo, mesmo para quem gosta de matemática em computação, é um assunto que é meio deslocado, né? Não é tão interessante, mesmo para quem tem interesse na parte matemática de computação, não é tão interessante assim, né? Então, vamos dizer assim, você meio que perdeu o pessoal que gosta de programar e meio que perdeu mais ou menos metade do pessoal que gosta de matemática porque já não gosta desse tipo de assunto, né? Mas é muito importante, é a base de boa parte das coisas que vocês vão ver no restante das disciplinas. E tem muitas aplicações em cálculo numérico e em cálculo científico. Se você quer fazer alguma coisa como aquele negócio lá dos buracos negros, de encontrar foto de buraco negro, de fazer análise de qualquer coisa visual, né, de montar figuras, de trabalhar computação gráfica, você vai ter que saber muito cálculo, e para saber cálculo, logicamente, você tem que saber sim pré-cálculo, né? É realmente uma disciplina muito útil, muito útil para quem vai trabalhar com esses tópicos, e mesmo para quem não vai, é útil também para fazer alguns tipos de análises de algoritmos e mesmo para propor alguns tipos de algoritmos diferentes para alguns problemas, né? Então, é uma parte importantíssima do currículo de vocês. É muito bom que vocês realmente saibam pré-cálculo, faz muita diferença. Vamos dizer assim, você passar bem em pré-cálculo só vai ajudar, vai facilitar muito a sua disciplina de cálculo no futuro, certo? Vamos lá. O outro cara, né, é matemática básica, né? E matemática básica também ganhou o meu símbolozinho do deu ruim. Normalmente, matemática básica também tem uma alta taxa de reprovação. E aqui eu não posso nem argumentar com você, mas é porque o pessoal não vê isso no ensino médio, não sei o quê. É verdade, não vê, mas aqui eu vou começar explicando o que você vê em matemática básica, né? Matemática básica é realmente a base da matemática. A gente vai mostrar para você, são 4 conteúdos, na verdade: lógica, conjuntos, funções e relações. E esses conjuntos são a base de tudo que a gente vai ver
daqui para frente, matemática discreta, cálculo 1, todo o resto. Né? A lógica vai falar sobre proposições, sobre o que é verdade, o que é falso, conjuntos são conjuntos, relações são relações entre elementos, entre conjuntos de elementos, e funções são funções. Né? Qual é a dificuldade de matemática básica? Por que matemática básica reprova tanto, né? Reprova tanta gente assim? Normalmente, os alunos subestimam o conteúdo de matemática básica. Por quê? O que você vai aprender em matemática básica, e é o que eu costumo insistir com os meus alunos em toda santa aula, você não vai aprender a fazer operações com conjuntos, você não vai aprender a desenhar gráfico de função, não é isso. O que eu quero que você entenda é a linguagem matemática. É como você define um conjunto, como você define uma função, o que uma relação significa, o que significa um par ordenado. A operação, a parte mecânica, né, da coisa, não faz muita diferença. A parte mecânica de você saber operar não faz diferença. O que eu quero que você entenda é a linguagem, é o que está escrito ali. É você ler o que está escrito, ler aquela frase e entender que, sei lá, entender que se eu digo que um conjunto A e a interseção de um conjunto A e B é vazia é porque eles não têm elementos em comum. Né? O que você tem que aprender em matemática básica é a ler. Literalmente, você está aprendendo uma linguagem matemática. E muitos alunos, por isso o meu símbolozinho de deu ruim, muitos alunos têm sérios problemas com isso. Né? Você vai aprender, você tem que literalmente aprender matemática de novo. Né? Normalmente, quando a gente entra no curso, a gente está acostumado a achar que matemática é fazer conta. Não é. Matemática não é fazer conta. Né? Na verdade, eu acho que de toda a matemática, acho que 1% é fazer conta. Né? Matemática não é fazer conta. E aí você vai ver nessa disciplina vários exemplos que não são contas. Né? Você vai ter que mostrar propriedades, vai ter que raciocinar em cima de construções. E você vai ter que aprender uma das coisas mais importantes do curso, que é a abstração, é capacidade de imaginação. Você tem que olhar para essas letras que representam conjuntos e funções, e imaginar os objetos que estão associados a elas. Né? Da mesma maneira que você tem que fazer quando você programa. Né? Agora que vocês devem estar começando o FUP, já deve estar criando na cabeça de vocês um certo mecanismo para imaginar o programa sendo executado. E é essa imaginação, né, essa capacidade de abstrair, né, de realmente criar essa imagem mental, que é fundamental no curso de computação. E vai ser exigido em quase todas as disciplinas. Matemática básica e FUP são só as que vão utilizar isso esse semestre. Né? Mas essa disciplina de matemática básica, bem, a importância dela, como eu disse, ela é de suma importância para todas as outras disciplinas. Tudo que vocês vão fazer daqui em diante vai precisar desses conteúdos, né? E eles são realmente a base de todo o resto, tudo que vocês vão ver daqui para frente. Né? Eu recomendo fortemente que você estude bastante matemática básica. Eu prometo que vai economizar um tempo seu no curso absurdo. Né? Se você se dedicar bem à disciplina de matemática básica, entender todos os conceitos, eu lhe prometo que isso vai economizar para você um tempo gigantesco em todas as outras matérias. Sejam elas de matemática ou de programação. Você vai ter um desempenho muito melhor e vai entender as coisas muito mais rápido. E pode parecer agora um tempo meio perdido, mas eu garanto a você que isso vai pagar no futuro. Vai ser muito, muito, muito mais fácil pagar as outras disciplinas se você tiver entendido bem os conceitos de matemática básica. Né? Então, não subestime essa disciplina. E a nossa última disciplina do primeiro semestre, né? FUP, né? Fundamentos de Programação. E aí você está vendo um símbolozinho
que é um pouco diferente do meu símbolozinho do deu ruim, que esse é o símbolozinho do pois é. E por que eu estou usando esse símbolozinho? Porque FUP tem o maior índice de reprovação de todas as disciplinas da universidade. Né? Desculpa, de todas as disciplinas do campus de Russas. Né? A FUP reprova e reprova muita gente todo ano. Eu acho que as únicas disciplinas que batem mais ou menos com FUP é PA lá na frente, graças a mim e ao Eurinardo, né? E teoria da computação em porcentagem, porque em teoria da computação chegam 15 ou 12 alunos e só passa 2. Então, se você for colocar aí, se você fizer uma razão, né, uma relação, uma porcentagem dos alunos que passa, aí normalmente em FUP ainda passam uns 15, ainda passam uns 10 direto, passam mais uns 10 na final, ainda passam uns 20 alunos, mas reprova muito FUP, né, Fundamento de Programação. Por quê? Né? Por que isso reprova tanto? Inclusive, a gente espera que isso melhore muito esse ano. Por quê? Né? Uma reclamação que era constante dos alunos era a linguagem de programação usada. Vocês estão fazendo FUP em Python, mas todas as turmas que vieram antes de vocês fizeram FUP em C. Para quem conhece C, deve estar agora rindo e deve estar dando graças a Deus que não tem que fazer em C. Para quem não conhece, eu recomendo que você só tente fazer um Hello World em C. E eu lhe prometo que você vai entender toda a alegria dos seus colegas que sabem programar em C e estão muito felizes de não ter que fazer isso. Né? C é uma linguagem muito difícil, uma linguagem muito difícil de se aprender, porque é uma linguagem de baixo nível. Em C você pode fazer qualquer coisa, mas poder fazer qualquer coisa nem sempre é bom, especialmente para quem está começando. Né? Você pode fazer qualquer coisa, você pode fazer inclusive muita coisa errada. E ele não vai lhe corrigir, ele vai deixar você fazer muita coisa errada. Né? Então, tinha um obstáculo da linguagem, esse obstáculo foi mais ou menos removido. Vocês agora estão aprendendo Python. Python é muito mais simples de se programar do que C. Python é uma linguagem de alto nível. Muito provavelmente vocês vão ter uma transição, vamos dizer assim, dos seus algoritmos para o Python muito mais direta do que seria em C. Você consegue codar, você consegue escrever códigos com muito menos linhas de código. Então, é bem mais simples você começar a aprender linguagem de programação em Python. Né? Mas vamos lá, qual é o problema de fundamento de programação? Né? A linguagem era um problema, sem dúvida, mas o principal problema está no meu primeiro tópico sobre essa disciplina, que são os algoritmos. Um algoritmo, na verdade, é uma nova maneira de se pensar. Né? Você, com certeza, o professor de FUP de vocês, ele já deve ter dado esse exemplo, né? Que o algoritmo é uma sequência de passos, é uma receita de bolo, né? Mas é uma sequência de passos que tem que estar muito bem definida, né? Inclusive para coisas bem simples. Eu acho que ele deve ter dado esse exemplo, mas imagina como é um algoritmo de trocar a lâmpada da sua casa, né? Você pode só dizer, troca a lâmpada. Não, não é assim, né? Uma versão algorítmica do seu troque a lâmpada de casa seria pegue uma escada, coloque a escada abaixo da lâmpada, né? Suba 4 degraus da escada, coloque sua mão na lâmpada, gire a lâmpada em sentido anti-horário até que ela saia do bocal. Pegue a nova lâmpada, gire a nova lâmpada em sentido horário até que ela fique presa no bocal. Né? Retire a sua... guarde a lâmpada antiga. Retire a sua escada, guarde a sua escada. Né? Você tem que descrever todos os passos nos mínimos detalhes. Essa descrição minuciosa não é a maneira como você está acostumado a pensar, não é a maneira como você está acostumado a raciocinar. Né? Leva tempo para você entender o que é que você pode e o que é que você não pode fazer. Em algoritmos, você está preso a um conjunto muito finito de operações, a um conjunto muito pequeno, na verdade, de instruções.
Então, tem muitas coisas que você não pode fazer. Essas coisas que você não pode fazer, você vai levar tempo até entender que não pode, não dá, tem que ser de uma outra maneira. Mas algoritmos são o fundamento de toda a ciência da computação. Alguns de vocês talvez fiquem bem tristes agora com o que eu vou dizer agora, mas se você não aprendeu algoritmos, você não vai conseguir terminar o curso de computação. Não tem como. Tá? Você vai usar algoritmos para tudo nesse curso. Para programar algoritmos, para fazer análise de algoritmo, para desenvolver software algoritmo, para criar um programa é um algoritmo, tudo aqui vai ser feito na base de algoritmos. Então, não existe como você fazer o curso de computação sem você aprender o que é um algoritmo. Né? Não se preocupe que você, assim, normalmente, né, todo mundo consegue entender esse conceito de algoritmo, só não, talvez demore um pouco mais, talvez só não consiga entender vamos dizer assim, do dia para a noite. Né? Obviamente também você não vai dormir hoje sem saber o que é um algoritmo, acordar amanhã programando em C. Não é assim. Né? Leva tempo e especialmente leva exercício. Você tem que treinar, você tem que tentar fazer. Você tem que tentar fazer e tem que dar muito errado. Muito errado. Eu tinha um professor que brincava muito dizendo que quando um programa dá certo é porque ele tem que ter dado pelo menos 10 vezes errado antes. Se ele não deu 10 vezes errado antes e funcionou, tem alguma coisa errada com o seu código. Né? Então, você vai precisar treinar e vai precisar errar muito. Você tem que errar muito. Porque aí você vai entender o que você consegue e não consegue fazer. Isso vai melhorar a maneira como você pensa nos seus algoritmos e a maneira como você programa. Você vai, vamos dizer assim, vai sedimentar o que é esse conhecimento de algoritmos na sua cabeça. Né? Uma outra coisa que também torna essa disciplina problemática, você vai aprender a manipular algumas coisas que você não está acostumado ou que não é o padrão, vamos dizer assim, quando você raciocina sobre desenvolvimento. Né? Você vai começar a perceber que dados, dados de elementos, nomes de pessoas, matrículas, você precisa armazenar isso de uma maneira inteligente e você tem que manipular esses dados e nem sempre essa manipulação é tão simples. Né? Especialmente manipulação de vetor e de matrizes causa muita confusão nos alunos, porque esse tipo de manipulação ele reflete como esses dados são armazenados na memória física do computador. E normalmente essa capacidade de abstração, essa imaginação dos alunos de como é que isso está armazenado na memória física não está tão desenvolvida agora no começo. Então, não é tão simples assim você imaginar como é que isso é feito. Né? Um outro problema, você vai ver que você precisa tentar, né? Tentar imaginar como você está armazenando os dados e como você armazena esses dados, às vezes, tem muito impacto nos seus algoritmos. Então, esse é um outro problema, é uma outra dificuldade da disciplina de FUP. Né? Eu recomendo que vocês realmente trabalhem, testem muito, funcionem, tentem o máximo possível fazer seus códigos funcionarem. Eu acho que isso vai melhorar muito o desempenho de vocês. Né? Tentem e errem. Eu acho que isso vai melhorar muito o desempenho de vocês. Certo? Bem, pessoal, isso foi nosso primeiro semestre. Na próxima aula a gente vai discutir um pouco sobre o segundo semestre. Eu vejo vocês lá.